agora, o tempo mudou. Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma mudança de...
significaria essencialmente, então, uma palavra dita em lugar de muitas palavras. Então, uma frase que, ao ser transmitida, ela passa, na verdade, uma ideia completa. Basta falar um provérbio, que ele transmite já uma ideia, que ele transmite já um princípio, e se é um princípio, ele é eterno e aplicado em todos os contextos. Os provérbios, eles são muito fáceis da gente memorizar, muito fáceis da gente guardar, e isso facilita, e são sempre muito didáticos. A gente sempre aprende muito com provérbios. E precisa ser lido, então, como uma poesia. E como toda poesia, ela usa muitas figuras de linguagem, ela usa, assim, vários sentidos figurados, ela usa metáforas. E outra coisa dos provérbios é que eles têm que ser lidos como provérbios. Um provérbio, ele comprova uma realidade vista na maioria dos casos, mas não em todos. Salomão escreveu quase todos os provérbios. Aliás, a Bíblia diz que Salomão tinha uma sabedoria extraordinária, sobrenatural. Então, Salomão chegou a compor mais de 3.000 provérbios. Existem alguns trechos na Bíblia que diz que os provérbios foram frutos de ditados de sábios. Outras pessoas, não sabemos quem, mas escreveram também. Além de ter um capítulo específico de algo dito por Agur, filho de Jaque, não sabemos mais nada sobre ele, e também algo dito sobre o rei Lemuel. Esse livro, ele é dividido, assim, mais ou menos em 8 partes. A primeira, são os 7 primeiros versos, a gente encontra uma introdução, um prólogo, né? Uma palavra, assim, apresentando toda a ideia do Provérbios. A segunda parte, que é do versículo 8 do capítulo 1, que vai até o capítulo 9, apresenta uma introdução geral sobre a sabedoria. Os capítulos de 10 até o 22 apresentam os provérbios, portanto, de Salomão. Os capítulos de 22, versículos muito fortes, muito presentes nesse livro, que tem tudo a ver, naturalmente, com a nossa vida hoje e para o nosso aprendizado. São os seguintes. O primeiro que eu separei aqui é a relação que existe entre onde a mulher vive reclamando. É melhor morar no deserto, isolado, do que morar com uma mulher rixosa, com uma mulher briguenta. Em relação ao se não ama o filho, não repreende. E a gente educar os nossos filhos, Provérbios 22:6, talvez o mais conhecido do livro, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios sobre amizade e inimizade. Tem vários também. Tem Provérbios 17:17, que diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Provérbios 18:24 diz que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. E como lidar com os inimigos? Provérbios diz: se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se o teu inimigo estiver com sede, dê água para ele. Vamos lá, outro tópico do livro de Provérbios é o trabalho e a preguiça. Que tem um monte também. Tem o famoso Provérbio 6:6. Vai ter com a... Com qual bichinho? Formiga. Ó, preguiçoso. Olha para os seus caminhos e você sabe. Porque Deus ama os trabalhadores. Porque Deus é um trabalhador. Porque Jesus trabalhou muito. E a Bíblia mostra, assim, várias pessoas que foram chamadas por Deus para servi-lo enquanto estavam trabalhando. E para a preguiça, Provérbios fala uma opção de coisa. Provérbios 20:13, por exemplo, diz que quem ama o sono vai empobrecer. E que o preguiçoso é uma figura, assim, bizarra, né? Porque a Bíblia diz que o preguiçoso, ele leva o garfo ao prato, mas tem preguiça de trazer o garfo até a boca. O preguiçoso não sai de casa porque ele diz: vai que tem um leão lá fora, então vamos ficar aqui quietinho mesmo. E se tiver um leão lá? Então é melhor não sair, porque pode ter um leão na rua. O preguiçoso é igual uma porta girando em torno da dobradiça, que ele fica na cama, né? Rola para um lado, rola para o outro. Não sai do lugar, fica igual a porta girando em cima da cama. Outra coisa, Provérbios fala ainda sobre honestidade e desonestidade. A Bíblia diz, Provérbios 11:1, que a balança enganosa, ela é abominável. E em Provérbios 13:11, que a riqueza ilícita, ela também é detestável por Deus. É melhor ter pouco, diz Provérbios 15:16, com o temor do Senhor. E Provérbios 16:8 diz que é melhor ter pouco e com justiça do que ter muito de maneira desonesta. Planos e decisões. A Bíblia diz em Provérbios 16:1 que o homem planeja, mas quem realiza é Deus. Desse mesmo
é o Senhor quem dirige os seus passos. Provérbios 16:3 diz: entregue ao Senhor tudo o que você vai fazer para que os seus sonhos e projetos deem certo. E Provérbios 16:25 diz que existem caminhos que parecem direitos ao homem, mas o final deles acaba sendo um caminho de morte. Ou seja, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas decisões em relação ao futuro, elas precisam ser tomadas segundo a opinião, a vontade, a direção de Deus. Jesus está presente no livro de Provérbios, como em todos os livros da Bíblia. A referência que eu encontrei assim para Jesus nesse texto é a própria sabedoria, a sabedoria personificada. Em Provérbios de número 8, a gente encontra a sabedoria falando como se fosse uma pessoa. E aí eu destaquei assim alguns versos de Provérbios 8, que é a sabedoria falando de si mesmo, e ver se essas palavras não se encaixam perfeitamente a Jesus. Diz assim: o meu conselho é a verdadeira sabedoria. Eu amo os que me amam, e todos que me procuram me acham. Eu estava no início das obras. Eu estava com o Senhor e eu era o seu arquiteto. Todo aquele que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Todos aqueles que pecam contra mim fazem mal à sua alma, e todos aqueles que me aborrecem amam a morte. Jesus Vai, Tiago. 3,56. Hã? 3,56. Aham.